Obrigada, Cláudia. Eu que agradeço esse convite e ele para mim assim é super especial porque praticamente hoje é o meu último dia de tribunal. Depois eu vou tirar férias e vou me aposentar. Então esse hoje é um dia extremamente bacana. Eu diria assim que estou fechando com chave de ouro. Então é muito bacana para mim. Gostaria de agradecer a presença de vocês, né? Cada um saiu do seu afazer para estar aqui e espero realmente que a gente possa ter uma hora de uma troca realmente significativa. Bem, olha só, eu fiquei pensando, quando foi proposta essa ementa, do que eu poderia conversar com vocês aqui, nessa tarde, para fazer realmente alguma diferença. E aí eu fiquei pensando o seguinte, bem, olha só, se eu falar para vocês, né, recursos, que cabe recurso ordinário, da sentença de primeiro grau, depois o recurso de revista, embargos, né, e, enfim, finalmente o recurso extraordinário, eu pensei o seguinte, bom, isso não é novidade. Vocês, né, melhor do que ninguém que trabalha em gabinetes, sabe como é que funciona a dinâmica recursal. Então eu falei assim, bom, não é bem isso que eu acho que vai ser interessante para eles. Pressupostos dos recursos, os objetivos e subjetivos, os intrínsecos ou extrínsecos, isso vocês fazem, né? Todos os votos. Então isso vocês também sabem. Então, a gente vai falar de recurso, mas nós vamos falar sob essa perspectiva, tá? Uma visão argumentativa, sob o enfoque do julgador, tá? E do recorrente. Então, o que eu pretendo aqui tratar com vocês? O que é que a gente realmente tem que examinar, tá? Principalmente depois da Lei 13.015, né? De 2014, que mudou tanta coisa. E depois do novo CPC. Afinal, o que a gente tem que fazer? Vocês que são assessores, né, e que estão redigindo essas minutas. Então, é isso que nós vamos tratar, né? Uma visão argumentativa, tá? Dos recursos. Muito bem. Um tema também que foi colocado na ementa, para que eu tratasse hoje com vocês, é a respeito do princípio da dialeticidade. E eu já disse isso no gabinete várias vezes, né, para o Carlos, enfim, para todos que trabalham ali, como foi rico para mim, né, esses 2 meses que eu fiquei convocada. Porque a gente vê diferentes enfoques de examinar os recursos, né? E eu vi que alguns assessores têm um gosto especial pelo princípio da dialeticidade, né? Então já coloca lá o princípio da dialeticidade. E aí ele diz, não, recorrente cumpriu, o recorrente não cumpriu o princípio e tal, né? Então, é mais ou menos isso que a gente vai também rever, né? Porque eu tenho certeza que vocês conhecem muito bem esse princípio da dialeticidade. Mas esse princípio, então, que está com este nome bonito de dialeticidade, mas nada mais é do que a fundamentação. A gente vai ver depois por que se fala tanto na doutrina em dialeticidade. Consiste em uma obrigação para o julgador e consiste em uma obrigação também para a parte. Então, o recorrente tem que cumprir, né, a dialeticidade e o julgador também tem que cumprir a dialeticidade, tá? Então, esta obrigação vem do artigo 489, parágrafo 1º do CPC, mas vem também da Constituição Federal, tá? Que é anterior até. Então, em relação ao julgador. Depois nós temos no artigo 1010, né, do CPC, em relação à parte, porque aí a apelação é bem descrito ali o que precisa o recorrente fazer, né? Ele tem que delimitar tudo muito bem bonitinho, né, dentro da principiologia e da ideia do processo civil. E nós não temos um equivalente específico no recurso ordinário, que é o artigo 895. Está tudo certinho a menção aí dos artigos. Qualquer coisa, se tiver algum furo, você já dá um grito, tá? Se tiver alguma coisa fora. Então, o artigo 895 da CLT, ele não é tão exigente em relação à parte. Não é tão exigente,
Tanto que o Manuel Antônio Teixeira dizia o seguinte, olha, agora eu não sei com o novo CPC, a parte não precisa fundamentar exatamente seu recurso. Ela precisa dizer que está descontente com a decisão. Tá? Então, eu quando lia isso aí antes do CPC, falei assim, mas como? É impossível você examinar um recurso que não tem ali objetivamente quais são os pontos que o recorrente almeja modificar. É ou não é, gente? É praticamente impossível. Tá? Mas ok, então nós temos a CLT com uma visão um pouco mais benevolente em relação ao recurso ordinário. Em função do princípio da simplicidade, em função de que temos o jus postulandi, que cada dia mais ele passa a ser um dogma, né? Então, não sei se alguém aqui um dia examinou um recurso, né, numa ação em que foi utilizado o jus postulandi. Então, uma vez só. Ah, então, olha só o detalhe. Então, ele era advogado. Então, por isso. Então, cada vez é mais difícil, cada vez se torna um dogma realmente essa questão do jus postulandi, ou seja, a parte tem que delimitar exatamente o seu recurso com as matérias que ela pretende que sejam examinadas. Bom, o artigo 832 da CLT, quando fala desse princípio da dialeticidade, fala também que esse exame do recurso pode ser mais simples, né? Refere-se ao nome das partes, resumos do pedido, apreciação das provas, fundamentos da decisão e respectiva conclusão. Tá? Então, é um exame mais simples, certo? A sentença trabalhista não é tão exigente. Em compensação, aí é que mora o problema. Nós temos o artigo 896, parágrafo 1º, inciso 3º, que fala da dialeticidade, e aqui esse extremada não é um termo meu, tá? É do ministro Oreste Dallazen. Ele fala, então, que a dialeticidade é extremada para o recurso de revista. Tá? Então, é preciso colocar razões do pedido de reforma, impugnação de todos os fundamentos jurídicos da decisão e a demonstração analítica de cada dispositivo de lei, da Constituição, de súmula ou OJ que se diz ofendido. Tá? Aí vocês vão dizer, mas espera lá, gente, isso aí é só para o recurso de revista. Mas, na verdade, é tudo uma forma de encadeamento. E essas coisas vão, de uma certa forma, contaminando. Né? Então, ainda que seja apenas para o recurso de revista, legalmente falando, uma exigência específica, isso acaba influenciando na sentença, isso acaba influenciando no recurso ordinário e acaba influenciando para os advogados, que agora muitos colocam o pré-questionamento já na petição inicial. Né? Colocam, nossa, pré-questiona-se os dispositivos tais e tais e tais e tais e tais e tais da Constituição. Né? Você não responde aquilo na sentença, porque acha que é uma bobagem, ele entra com embargos. Quais são os embargos? Eu brinco que são os pentelhatórios. Né? Porque não são declaratórios, é um pentelho mesmo. Não adianta naquele momento ele querer pré-questionar ainda. Tá? O pré-questionamento é com um objetivo muito específico. Mas é o que eu digo, isso vai criando uma cadeia de ideias, né, de raciocínio, de modo de agir. Ok, então a dialética, né, esse princípio da dialeticidade que alguns de vocês colocam nos recursos e examinam e tal, de onde vem? Né? Vem da filosofia, que fala o seguinte, a dialética é um processo de diálogo, debate entre os interlocutores comprometidos com a busca da verdade. Então, daí vem essa ideia, tá, de dialeticidade, do princípio da dialética que veio, né, originalmente da filosofia e é transposto para nós na sentença, no acórdão e tudo mais. Bom, o que é a dialética da sentença ou acórdão? É um discurso que contrapõe a versão das partes e explicita as razões de adoção de um ponto de vista e não de outro, de forma fundamentada. Então, o que vocês fazem no acórdão? Olha, o recorrente disse isso, 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 isso. Tá? A recorrida falou tal coisa, tal coisa, tal coisa.
Aí, bom, vejamos. Ou então, vocês, né, utilizam, cada um tem a sua técnica, é possível colocar sem razão recorrente. E aí vem, então, a fundamentação. Né? Então, a dialética quer dizer o seguinte, você tem que colocar o que disse o recorrente, o que disse o recorrido, e aí você dizer. Tá? Você dizer, então, o que cabe naquele caso concreto. É isso. Vamos buscar, não vou dizer que é a verdade, né? Mas dentro daquele, nos termos daquele processo, então a decisão que se tem como mais adequada. Tá? A dialética recursal. Então aqui estamos fazendo uma análise, então, do lado da parte. O que é essa dialética recursal? O recorrente deverá declinar as razões do pedido de reexame, levando em conta a decisão proferida. Tá? Não basta apenas manifestar vontade de recorrer. Até pela CLT, naquele artigo originário, bastaria ele apresentar a vontade de recorrer. Agora, hoje fica cada vez mais difícil. Tá? Até porque muitos entendem que aqueles princípios previstos para a apelação também se aplicam ao processo de trabalho. Tá? Então, não tem como dizer eu quero recorrer sem apresentar a fundamentação para o seu recurso. Outra questão, não basta apenas a vontade de recorrer e esse recurso ele tem que ser dialético. Tá? Veja bem, será que vale um recurso em que a parte pegou e contestou a ação? Saiu a sentença, ela pega a contestação igualzinha e muda e passa para recurso ordinário. Vale isso? O que vocês acham? É complicado, tá? Se você for pegar o princípio da dialética, tá? Você vai dizer, olha, simplesmente não conheço desse recurso. Por quê? Porque a parte ela tem que rebater as pontuações feitas em sentença. Tá? Ela não pode simplesmente jogar os seus argumentos. Então, ela tem que colocar o que o juiz colocou, como é que ele chegou àquela conclusão, e rebater aquela conclusão dizendo ela está equivocada. Por isto, por isto, por isto. Então, essa que é a dialética exigida. Né? Não vale simplesmente o recorta e cola, como muitos fazem. É preciso rebater os argumentos. Bom, aí o que o CPC não permite agora, né, em face desse princípio, que na verdade ele já existia, mas agora ele está de uma forma mais, eu diria, exacerbada. Tá? Ela está mais aumentada, digamos assim. O que o CPC não permite? Que a decisão se limite a indicar determinado artigo sem fazer a correlação com o caso concreto. Eu digo lá, cito um artigo, conforme o artigo tal, pronto. É preciso, então, que a gente evite, né, essa menção de forma generalizada ou de forma genérica. Quanto mais específicos conseguirmos ser, melhor será essa decisão. Aí, será que vale também colocarmos só uma conclusão sem mencionar o dispositivo? Às vezes eu vejo situações assim. O ideal, em termos de ideal, seria sempre colocar o dispositivo de lei, o dispositivo da súmula, né, o inciso da súmula, porque aí você diz exatamente, né, como é que está sendo enfrentada aquela questão. Tá? O que o CPC também não permite, empregue conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo de sua incidência no caso. Tá? Então, às vezes, a utilização de princípios constitucionais, dignidade da pessoa humana. Esses tempos um colega me contou que alguém pediu que queria participar da perícia. E aí alguém deu um despacho. Defiro com base no princípio da dignidade da pessoa humana. Quer dizer, que tem uma coisa a ver com a outra? Né? Nós temos que ver se existe uma regra, né, processual específica para atender aquele caso. Tá? Não é assim, uma caixinha de Pandora que tudo eu pego e encaixo o princípio da dignidade humana e ele serve para atender a tudo. Né? Então, a gente tem que cuidar. Então, é isso que o CPC não quer. Invoque motivos que serviriam para embasar qualquer outra decisão. Tá, e que é isso aqui, gente? É o famoso recorta e cola, né? Eu pego lá uma decisão precedente, pum, jogo naquele ali.
Mas será que eu examinei quais são mesmo os motivos que estão apresentados naquele recurso? Será que aquilo que eu estou jogando ali dentro, tá, é realmente adequado? Será que ele atende exatamente ao princípio da dialeticidade? Então é isso que a gente tem que analisar. Não que a gente não possa utilizar o recorte cola. Não, a gente pode utilizar. Até porque a demanda é exagerada. Se a gente não fizer isso, fica praticamente impossível, né, a gente dar conta da nossa demanda. Mas sempre dá uma lida. Sempre dá uma lida para ver se aquilo ali está se encaixando adequadamente. Até porque fica um tanto quanto ofensivo, eu diria até grotesco, né? Quando você pega uma coisa ali, a pessoa lê, já sabe, aquilo ali foi recortado, colado. Né? Então a gente precisa examinar realmente o caso, tá? Entender, não enfrente os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Aqui é aquela situação que a gente está meio embirrado. Assim. É isso. Ponto. Acabou. Mas a pessoa apresentou outros argumentos, né? E não são enfrentados esses outros argumentos. Então, nós precisamos realmente, tá, enfrentar os argumentos deduzidos. Certo? E que influenciam na causa, óbvio. Porque às vezes a pessoa coloca uma coisa lá que não tem nada a ver. É ou não é? Aí ele quer aquele exame, mas você vê que não tem influência nenhuma para o deslinde da causa. Aí você pode dizer que aquilo não se aplica, né? Porque não influencia na causa. Mas a regra é, então, enfrentar todos os argumentos. Outra questão. Se limite a invocar precedente ou enunciado de súmula sem demonstrar sua pertinência à hipótese em discussão. Tá? Então, também, aplico a súmula tal, sem dizer por que aplica a súmula tal. Né? Então, sempre é necessário uma explicitação, uma narrativa, para então fazer a inclusão daquela súmula. Né? Daquela súmula ou daquela OJ, conforme o caso. Nós não podemos só invocar sem dizer que aquilo ali realmente se encaixa naquela situação examinada. Então, quando a gente fala do princípio da dialeticidade, é isso, não é simplesmente colocar aquela situação como verdade absoluta. Né? Então, ela tem que ficar sujeita a uma situação de prova. Enfrentou realmente, né, de forma adequada? Essa súmula se encaixa, por que a outra não? E tudo mais. F. Deixe de seguir enunciado de súmula ou precedente invocado pela parte sem demonstrar a existência de distinção, no caso concreto, ou superação do entendimento. Então, isso aqui, na verdade, vocês já viram de outra forma mais bonita, né, que chama o distinguish, ou o overruling. Ou seja, não, olha, essa causa, ela se distingue, por isso eu não vou aplicar a súmula tal. O overruling ou a superação do entendimento, olha, essa questão já foi superada, tá? Então, eu não posso aplicar esse precedente, eu não posso aplicar essa súmula. Então, sempre examinando o que a parte colocou para você, né? Colocou para nós. Então, esse é o nosso ponto de partida e o nosso ponto de chegada também. O que a CLT exige em razão dos pressupostos de admissibilidade do recurso de revista. Olha só, então, nesse aspecto, eu não vou falar, gente, aqui dos pressupostos objetivos e subjetivos, ou intrínsecos ou extrínsecos, que esses vocês já conhecem. Eu coloquei ali só para dar uma lembrada, né, os objetivos, o preparo, a tempestividade, interesse, adequação, que é a mesma coisa de dizer extrínseco. Tá? Os subjetivos, interesse, capacidade, legitimação. Tá? Eu vou falar um pouquinho mais em relação ao recurso de revista, que exige, além daqueles pressupostos, os objetivos, os subjetivos, exige a indicação do dispositivo contrariado. Aqui é que a coisa começa a pegar. Tá? Por isso que a gente tem que tentar fazer bem feito desde a sentença. Né? Porque senão chega nesse momento que você vai ter que enfrentar a questão. Não tem como. Tá? Explicitação da contrariedade, tá?
fundamentação mediante demonstração analítica de cada violação ou contrariedade. Então, esse é um pressuposto para ajuizamento do recurso de revista, tá? Ou seja, a indicação do dispositivo, para ele ter indicado esse dispositivo, tem que estar aonde? No acórdão, tá? Porque senão, como é que ele vai extrair? Ele vai extrair de onde? Então, tem que estar no acórdão, exatamente. A explicitação da contrariedade, né, a explicação, a fundamentação, a motivação, tá? E a demonstração analítica. Analítica quer dizer uma a uma, não vale colocar tudo, né, fazer uma mistureba. Ele tem que especificar uma a uma, né, de forma analítica, tá? Bom, quais são as consequências, tendo em vista essas exigências ou esses pressupostos que são específicos do recurso de revista? Quais são as consequências? Nós temos uma avalanche de embargos de declaração. É ou não é verdade? Por quê? Nossa, a parte quer entrar com recurso de revista. Mas ela acha que não está os elementos ali no acórdão, eles não estão suficientes. A tese ela não está bem enfrentada para que ela possa utilizar o recurso de revista. Aí ela vem e faz o quê? Entra com embargo de declaração. E aí você vai ter que rever aquele acórdão, tá? Para ver, então, se você tem condições de explicitar de forma mais adequada como ela está postulando. Bom, então, olha só. Esses pressupostos de admissibilidade do recurso de revista é uma exigência dupla da parte em obtê-lo, tá? Quer dizer, se o acórdão originário não contém, né, este fundamento de forma adequada, ela tem que obter. Obter como? Pelos embargos de declaração. Então, ela tem que obter esse enfrentamento expresso, tá? E, além de obter isso, ela tem que provar. Provar como? A hora que ela ajuiza o recurso de revista. Então, aí tem que provar qual foi a tese explicitada no acórdão e por que ela deseja recorrer. Então, é uma exigência dupla da parte, tá? Em obter o pré-questionamento e depois em provar. Digamos que, tá? Eu entre com um embargo de declaração e a questão posta ali não é analisada, tá? Ou seja, não, olha só, o acórdão não está claro, ponto. Nada a tentar nos embargos de declaração. São realmente pentelhatórios, né? Não são embargos de declaração. Bom, no recurso de revista, tá? Qual é a primeira alegação que a parte vai fazer diante de uma decisão de embargos que diga isso? Negativa de prestação jurisdicional. Aí, né, isso chega para a nossa colega que tem que fazer o exame dos pressupostos de admissibilidade do recurso de revista. Aí é mesmo. Aqui eu vou ter que mandar. Agora, acho que quando chegar lá no TST também, né, devem olhar aquilo lá e falar assim, né, não está muito legal. Então, não é bom, tá, que a gente dê aso para esse tipo de argumento. Negativa de prestação jurisdicional. Tá? Nós temos que, claro, assim, coibir, né, os exageros e tudo, mas, na medida do possível, realmente fazer um enfrentamento dos argumentos que as partes trazem. Ué? Tá. Bom, as duas dimensões do pré-questionamento, tá? Possui uma dimensão sobre a matéria de fato. É engraçado isso, né? Porque a gente pensa assim, não, mas o recurso de revista, ele não se presta a revolver matéria fática, tá? A matéria fática fica apenas para o TRT. Mas, veja bem, gente, qualquer arguição que se faça em relação a uma lei ou em relação a uma súmula, ela tem um fundo fático, tá? Na verdade, tem um fundo fático. Então, eu preciso, tá? O tribunal precisa se pronunciar explicitamente sobre a matéria de fato que seja pressuposto para o reconhecimento de violação da Constituição Federal, Lei Federal, contrariedade à súmula ou à OJ. Então, existe sim, nesse pré-questionamento, uma dimensão em relação à matéria fática, tá? Que é para depois o TST poder examinar. Bom,
qual é a divergência específica, né? Tudo que nós temos em termos de legislação, tudo que nós temos em termos de súmula ou J é derivado de situações fáticas. Vocês concordam comigo? Tá? Aquilo lá foi regulamentado por conta das situações vivenciadas, né? No nosso caso, na esfera laboral. Então, nós precisamos entender essa dimensão fática no enfrentamento da lei, da súmula e tudo mais, né? E tem também o pré-questionamento uma dimensão sobre a matéria de direito, que consiste na efetiva emissão de tese sobre a questão jurídica, ventilada no dispositivo em relação à Constituição Federal, a lei federal, cuja violação é apontada no recurso de revista, ou, se não houver efetiva emissão de tese, que o regional tenha sido provocado a tanto mediante ED. Então, esse pré-questionamento é uma obrigação da parte, tá? Em obtê-lo e em prová-lo, tá? Envolve questões fáticas, né, subjacentes, certo? E também é preciso, para que a pessoa ajuize o recurso de revista, que ela mostre, então, qual foi a tese adotada pelo regional. Para quê? Para que ela possa fazer o cotejo com outras decisões de outros regionais, tá? Então, é fundamental isso. Então, quando você pega, qual que é a análise assim, que a gente tem que fazer numa sentença, que eu acho fundamental, quando se profere uma sentença, é pensar assim, bom, eu tenho a parte que vai ler a sentença e vai, no fundo, dizer, bom, isso aqui me satisfaz? Tá legal para mim? O juiz examinou tudo? Ótimo. Mas, além das partes, né, que podem fazer esse exame, você tem os passos seguintes. Tá? Se ela não é líquida, você tem o contador. Então, no caso, a sentença ela tem que ser clara para esse contador também, para que ele possa destrinchá-la e transformar aquilo que está ali em número. Tá? No acórdão, o interessante seria, toda vez que fosse redigido, já pensar no passo seguinte. Bom, alguém pode pré-questionar. Então, será que está atendendo esses requisitos? Porque quanto mais o acórdão puder ser perfeito, perfectibilizado para evitar ID, tanto melhor. Tá? Agora, em algumas situações não tem como. Porque, vou dar um exemplo assim, simples. Teve um caso que eu examinei de uma arquiteta e, enfim, ela trabalhou para uma pessoa muito rica uns 3, 4 meses. Aí, enfim, ela idealizou os espaços, ela indicava onde poderia ser adquirido, mas era a pessoa lá, o proprietário que ia lá e comprava e tudo mais. Bom, enfim, depois de analisar todo o contexto probatório, eu proferi uma sentença dizendo o seguinte, olha, existe competência da Justiça do Trabalho, sim, tá? Eu entendo que o trabalho dela foi como o prestado numa pequena empreitada, tá? Então, ela foi lá, idealizou e tal, e acompanhou o restante da obra. Não tem diferença, foi uma empreitada. Bom, a pessoa, o contratante, entrou com recurso ordinário. Entrou com recurso ordinário, o desembargador, né, entendeu o seguinte, não é uma empreitada. Nesse caso aqui, é uma relação de consumo, procedente ação. Tá, ela entrou com recurso de revista. Entrou com recurso de revista, né, arguindo ofensa aos artigos tais e tais. Bom, até que ela conseguiu fazer subir o recurso de revista. Só que chegou no TST, o que o TST disse? Olha, querida, sinto muito, tá? Você deveria ter pré-questionado, tá, no acórdão, por que o desembargador disse, né, ou porque a Câmara disse, a turma disse, que no caso não era uma relação de empreitada, e sim regulada pelo direito do consumidor. Então, o TST falou, olha, não foi enfrentada a matéria adequadamente. Então, a pessoa precisa estar atenta a isso quando ela vai recorrer, né? Porque senão não emplaca a gente. A Lei 13.015, de 2014, vocês sabem, ela foi gestada no TST. Com qual objetivo? Realmente frear os recursos, tá? Fazer com que o processo termine aonde? Termine nos TRTs. É muito recurso de revista, né? Então, eles vieram com mais exigências ainda do que
as que eram existentes. Então, a lei foi gestada no TST e passada, então, para que um deputado pudesse encaminhá-la. Ui. Saiu. Saiu da internet. Então, o pré-questionamento tem essas dimensões. Vamos ver se vai? Agora foi. Obrigada. Tá? Um outro exemplo que eu queria passar para vocês, tá? De como a matéria precisa ser enfrentada nos acórdãos, e que nessa minha experiência de 2 meses eu analisei bastante, tanto como relatora, como segunda juíza, enfim, tá? É relativa à questão da compensação de jornada. Veja, gente, aqui a súmula, né, 85, ela tem, né, 6 incisos, certo? 6. Então, se você vai examinar o recurso, você não pode dizer genericamente, tá? Que não aplico a súmula 85. Sim, mas você não aplica a súmula 85 no quê? Tá? Então, vamos ver. A primeira fala, a compensação de jornada deve ser ajustada por acordo individual, escrito, coletivo ou convenção coletiva. Então, você encontrou lá que foi feito o acordo de compensação. Qual meio? Diga de acordo com a súmula. Foi individual? Foi coletivo? Então tá, a súmula 85, 1. Primeira coisa, tá? O acordo individual para compensação de horas é válido, salvo se houver norma coletiva em sentido contrário. Então essa aqui é uma tese de precedentes de 2000, tá? Quase não se usa mais. Por quê? Não tem nenhuma convenção coletiva que vai dizer que não se aplica o acordo individual para compensação. Mas é preciso ser analisado caso a caso, para fazer, então, o cotejo dessa súmula, tá? Aí aqui vem uma outra questão. O mero não atendimento das exigências legais para a compensação de jornada, inclusive quando encetada mediante acordo tácito, não implica a repetição do pagamento das horas excedentes à jornada normal diária, senão dilatada a jornada máxima, semanal, sendo devido apenas o respectivo adicional. Então, aqui está dizendo qual hipótese. Existe o acordo de compensação de jornada, mas ele não foi firmado adequadamente. Qual é a hipótese que nos dá aqui? É devido apenas o adicional. Então, você tem que ver, né, a questão fática e encaixar adequadamente na súmula, descrevendo. Então, o que eu preciso? Preciso entender a situação no mundo real, né? Como ela se passou. Depois eu venho e faço o encaixe dela. Bom, aí nós temos uma outra hipótese aqui. A prestação de horas extras habituais, e aí aqui é uma outra discussão, né? A prestação de horas extras habituais descaracteriza o acordo de compensação, tá? O que são essas horas extras habituais? Alguém já parou para pensar nisso, né? Ou seja, vamos pensar assim, num quantitativo de 22 dias úteis, que a pessoa trabalha, porque ela não trabalha sábado e domingo. O que eu posso dizer que são horas extras habituais? São aquelas que foram prestadas 2, 3 dias no mês? Foram aquelas que foram trabalhadas em 11 dias no mês? Então, se ele trabalhou 22, tem que ter trabalhado pelo menos a metade para que eu considere habitual. O que é esse habitual? Tá? Então, a súmula também nos dá margem a dúvidas. Ou simplesmente a gente vai fazer a seguinte análise. Vamos lá nos recibos de pagamento e ver se a pessoa recebeu. Se ela recebeu hora extra, não importa se foi 1 dia, 2, é habitual. Tá? Então, nós podemos fazer várias interpretações desse habitual. Mas, olha só, a prestação de horas extras habituais descaracteriza o acordo de compensação de jornada. Aí é que vem a questão, olha só. Nesta hipótese, as horas que ultrapassarem a jornada semanal normal deverão ser pagas como horas extras. E aquelas destinadas à compensação deverá ser pago apenas o adicional. Então, o que fizeram aqui? Fizeram a separação, né? Então, o que ficar até a 44ª é devido apenas o adicional. Acima, o que eu vou pagar? Hora extra. Qual que é a diferença, gente? É que, veja bem, no salário normal, você já tem pago
né, essas horas do acordo de compensação. Entende? É uma questão aqui de cálculo. Então, somente o que ultrapassar é que eu vou pagar como extra. Como é que eu chego a essa hora extra? Divido o salário da pessoa por 220 e acresço o adicional. Aí, então, é a hora mais o adicional. Tá? Quando eu falo que eu vou pagar apenas o adicional, o que eu vou fazer? Já está paga a hora. Tá? Eu não vou ver o valor da hora mais o adicional. Eu só vou pagar o adicional. A hora propriamente dita já está paga. Né? Então, aqui também, vocês vão ter que entender a situação fática, né, muito bem e fazer um enquadramento. Porque senão, se você falar não aplico a súmula 85, o que a pessoa vai fazer? Entrar com o embargo de declaração. E aí, essa matéria vai ter que ser enfrentada. Então, o bom é, já que conste isso, né, enfim, se acolhe, se não acolhe, se rejeita, com quais fundamentos. Tá? As disposições contidas nesta súmula não se aplicam ao regime compensatório na modalidade banco de horas, que somente pode ser instituído por negociação coletiva. Aqui também, assim, é muita confusão, gente. Porque uns falam o banco de horas como se fosse acordo de compensação. O banco de horas é um dos regimes de compensação. Mas a lei estabelece no banco de horas requisitos muito mais exigentes para o banco de horas. Né? Então, as horas a mais, elas vão realmente para o banco e podem ser alvo de compensação durante um ano. Então, é muito mais exigente o regime chamado banco de horas. Tá? Então, vocês não podem também ir, às vezes, na impropriedade da própria parte. Às vezes ela fala assim, porque havia banco de horas. Onde é que vocês vão ver se existe banco de horas? Tá? Na lei e num regime específico que só pode estar previsto em acordo coletivo. Porque nem convenção cabe, na verdade, o regime de banco de horas, porque cada empresa tem uma situação. Então, não tem como encaixar regime de banco de horas, tá, em convenção coletiva. Então, você já sabe, normalmente você vai encontrar isso apenas no acordo coletivo de trabalho. Tá? Enfim, o último inciso, que é o mais recente, não é válido o acordo de compensação de jornada em atividade insalubre, ainda que estipulado em norma coletiva, sem a necessidade de inspeção prévia e permissão de autoridade competente na forma do artigo 60 da CLT. Então, cada inciso, tá, vocês vão encontrar, se vocês entram no site do TST, quais foram os precedentes que geraram cada um desses incisos. Então, cada um dos incisos é uma tese. Tá? Então, nessa perspectiva, o acórdão tem que dizer exatamente, né, qual o dispositivo, né, da súmula 85 que está aplicando. Tá? Bom, esse daqui é um julgado recente aqui do nosso tribunal, né, que o CEDJUR publicou, né, e eu só recortei, então, ainda para falar da questão do precedente. Tá? Ele se refere, então, à acumulação dos adicionais de insalubridade e periculosidade. Né? Então, qual-se do acórdão impugnado ter havido somente o registro da impossibilidade de cumulação dos adicionais de insalubridade e periculosidade, por expressa vedação legal. Dele se observa que o regional não traçou nenhuma fundamentação pertinente à delimitação de se tratarem de adicionais com causas de pedir distintas, tampouco foram interpostos embargos de declaração ou exortando a tanto. Então, aqui, o que o TST disse? Olha, se você quer uma manifestação neste sentido, você deveria ter provocado com os embargos de declaração. Então, a circunstância é indicativa da falta do pré-questionamento. Diante das premissas fáticas fixadas na decisão regional, inamovíveis em sede recursal extraordinária, a teor da súmula 126, não há como o TST deliberar sobre a pretendida violação do artigo 7º, inciso 22 e 33 da Constituição. Né? Então, aqui mais um exemplo de como tudo tem que ser pré-questionado aonde? No regional. Depois da matéria enfrentada, aí o TST pode, então, deliberar. Ok, nós estamos falando aqui numa questão dos acordos que pressupõe uma revisão. Então, houve uma sentença e estamos falando na revisão dela. Mas nós temos mais um desafio com a súmula 393.
E aqui, né, Carlos, eu vou ficar vencida, porque o doutor Reinaldo veio aqui e falou, olha, se a causa está madura, tem que julgar, se a causa está madura, tem que julgar, ela está caindo de madura. E eu, não, mas eu acho que não pode julgar em todos os casos, porque dá, digamos, ofensa ao duplo grau de jurisdição. E aí, no caso, preparando, né, examinando essa aula, eu me deparei com essa súmula 393, que na verdade não tem precedente algum para ela. Precedente algum. Na verdade, o TST fez a revisão da súmula por conta do novo CPC. Então, o que na verdade, o TST está fazendo? Né? Como a instrução normativa 39 ela está sob a égide de uma ação direta de inconstitucionalidade promovida pela ANAMATRA, o TST está revisando suas súmulas, tá? Com base no novo CPC. E essa súmula fala o seguinte, olha, se o processo estiver em condições, o tribunal, ao julgar o recurso ordinário, deverá decidir desde logo o mérito da causa, nos termos do parágrafo 3º do artigo 1013 do CPC. Então, olha só, vocês não vão fazer mais só a revisão, né? Em alguns casos, é preciso que a minuta já apresente a decisão, né? Então, esse debate ele é muito, muito interessante à luz assim, dos casos concretos. E a gente, eu pude verificar isso nas sessões, é muito bacana. Tá? Bom, aí a última... Gente, eu nem estou cuidando do horário, tá? Enfim, a última questão que me foi posta na ementa, né, que a Cláudia me apresentou, seria quais são os limites, né? Quais seriam os limites desse princípio da dialeticidade? Quer dizer, eu vou enfrentar tudo, né? Ou o que eu posso dizer? Não, olha, isso aqui não tem nenhuma vinculação. Então, o que eu acho que a gente precisa fazer é partir do pressuposto de como a parte tem que fundamentar o seu pedido, o quanto aquilo é relevante para a causa. E aqui eu trago conclusões que são minhas, tá? Então, não significa que outros precisam concordar, nada, né? E também não está baseado numa situação de doutrina, nem nada. É uma análise realmente pessoal, tá? A fundamentação deve ser suficiente, não exauriente. Esse exauriente quer dizer assim, olha, não é tudo que a pessoa colocou que você tem que examinar. Lógico que no pré-questionamento não tem como fugir disso, tá? Mas a fundamentação ela tem que ser suficiente, tá? Para, digamos, influenciar a decisão, né? Ou dizer para o reclamante ou para a empresa, olha aqui, você está sendo condenado por isso, e o reclamante, ó, você não está sendo beneficiado ou não vai ter o provimento na forma desejada por isso, tá? Então, só desculpa aí, o suficiente, não necessariamente exauriente, ficou meio uma cacofonia, né? Mas, enfim. Não é qualquer argumento que precisa ser analisado e enfrentado, mas apenas o argumento relevante, tá? Então, o que é relevante para a causa? Como é que eu faço essa análise do que é relevante? À luz do ganho e do prejuízo, penso eu, tá? No nosso caso. Porque, lógico, se você está falando na área de família, outras áreas, a questão não pode ser monetizada, mas para nós, sim. Então, à luz do ganho e do prejuízo, o que é relevante? É relevante examinar isso? Sim. Porque a pessoa pode ter um ganho aqui ou pode ter um prejuízo ali. Então, a relevância é sob essa perspectiva. A relevância, então, vincula-se ao interesse, tá? Prejuízo ou possibilidade de ganho. 4. A mera referência a artigos ou súmulas sem demonstração de vinculação com as pretensões da lide não merece exame. Então, digamos que a parte colocou, olha, eu prequestiono os artigos tais da Constituição, tais da lei, sem fazer uma vinculação, tá? Não precisa. Eu vejo, assim, algumas minutas que a pessoa coloca, não houve ofensa aos dispositivos tais. Tá, ela está fazendo o mesmo jogo da parte. Se a parte não esclareceu o quanto aquilo vai influenciar em termos de ganho ou de prejuízo, eu entendo que o acórdão também não precisa, tá? Porque parece um joguinho. Eu digo que ofende tais, sem dizer por quê. E aí vem o acórdão, a sentença, e diz também, olha, não houve ofensa aos dispositivos tais. Então, você tem que fazer uma demonstração de como esses dispositivos vão influenciar no resultado. Aí sim,
né? Então, olha, uma ofensa à Constituição, devido ao processo legal, contraditório, ampla defesa. Tá? Por quê? Porque não houve uma notificação da inicial adequada. Né? Esses dias foi um caso simples assim, simples. Então, lá em Brusque, a gente sempre tomava esse cuidado de verificar nos correios que eles mandam a cópia do diário do carteiro, digitalizado, para ver se realmente foi entregue. Agora, felizmente, o TST firmou um outro contrato com os correios, que isso já não vai acontecer, né? Todos vêm com o comprovante. Então, se a parte está alegando ofensa, né, ao devido processo legal, ela tem um motivo, né? Não foi feita a citação adequada. Agora, só mencionar artigos, vocês não precisam responder. Tem que ter uma vinculação com a causa, tá? Os embargos de declaração, para fins de pré-questionamento, devem estar bem delimitados pela demonstração relacionada, tá? Demonstração relacionada de ofensa do julgado, aí a Constituição, a lei federal, a súmula ou o OJ. Enfim, né? Então agora já indo para a conclusão, né? O artigo 489 do CPC, que diz então tudo que a sentença deve observar ou o acórdão deve observar, tá? Tem aplicação nos domínios do processo de trabalho. Acho que não adianta, nós temos alguns colegas, juízes, com artigos publicados na LTR e tal, dizendo que não se aplica, porque o princípio da simplicidade, o jus postulandi, não atrairia a aplicação de todos esses requisitos para nós. Mas nós temos a instrução normativa do TST que diz que se aplica, tá? E por uma questão política, por uma questão ideológica, não adianta a gente bater o pé também e dizer que não. Porque parece que a gente não está querendo fundamentar as sentenças ou os acórdãos, tá? Então, eu acho que é melhor a gente entender que se aplica mesmo, e aí, a partir desse reconhecimento de aplicação, a gente fazer a análise concreta. E aqui, então, como é que a gente pode interpretar esse dispositivo, né? Eu não sei se vocês brincavam com um caleidoscópio quando eram pequenos, né? Mas é um tubinho, né, com vários vidrinhos espelhados dentro e com a possibilidade de entrar um feixe de luz. Né? Eu ficava deitada no chão, virando aquilo, porque ele faz várias imagens. Então é uma brincadeira muito legal. Então eu acho que é isso que a gente tem que tirar do artigo. Né? Que brincadeira a gente pode fazer com ele, mas realmente levando a sério e podendo extrair, dentro dos nossos limites, a prestação jurisdicional cada dia melhor. Esse é o objetivo, né? Que a parte tenha uma satisfação adequada daquela demanda que ela coloque para a gente, né? Da forma mais justa possível, tá? Gente, eu agradeço muitíssimo a atenção.